Corinthians defende tabu histórico contra o Fortaleza na Neoquímica Arena. Confira. É isso aí, manchete com peso, né? Para esse domingo de Brasileirão, rodada 18. O Corinthians, olha, tá embalado depois da vitória no Clássico contra o Palmeiras lá na Copa do Brasil. Mas assim, num campeonato a história é outra. São 3 jogos sem vitória, né? 2 empates, 1 derrota. Hoje pega o Fortaleza que, coitado, tá lá embaixo, na zona de rebaixamento, 18º. O jogo é na Neoquímica Arena, então a nossa missão aqui hoje é bem clara. Vamos mergulhar nesse tal tabu histórico. O que significa isso? Essa invencibilidade do Corinthians em casa contra o Leão do Pici. Será que pesa mesmo? Ok, vamos lá. Vamos desvendar isso. O primeiro número, assim, já chega impactando. O Corinthians simplesmente nunca perdeu pro Fortaleza jogando na Neoquímica Arena. São 8 jogos lá em Itaquera, 4 vitórias do Timão, 4 empates. Dá um aproveitamento de 66,6%. Chama atenção, né? Chama mesmo. E o que eu acho fascinante aqui, sabe, é que isso começou logo de cara. O primeiro jogo deles na Arena, lá para 2019, já foi vitória do Corinthians. 3-2, lembra? Gols do Bozelli 2 vezes e Júnior Urso. Parece que, tipo assim, já começou ali um padrão nesse confronto específico lá em Itaquera. E falando em padrão, ele quase foi quebrado. Em 2023... foi dramático, o Fortaleza fez 1-0, já aos 34 do segundo tempo, tava ganhando até os 43, imagina o sufoco na arena. Aí o Yuri Alberto foi lá e empatou. Nossa, que alívio para manter essa escrita. Exato. E esses momentos, né, esses quase, eles mostram como esses tabus são testados, levados ao limite mesmo. Reforçam aquela ideia de que, beleza, o histórico ajuda, mas cada jogo é uma batalha nova. E olha, essa invencibilidade em casa é ainda mais antiga. Como assim? Não é só na arena? Não. Se a gente puxar todos os jogos oficiais mesmo, com o mando do Corinthians, incluindo antes da arena, o retrospecto é ainda mais forte. Peguei os dados do site OGol. São 18 partidas no total. 12 vitórias do Corinthians, 6 empates. Nenhuma derrota para o Fortaleza como mandante em jogo oficial. Nunca. Isso sugere que talvez tenha algo mais, né? Além do estádio. Pode ser psicológico ou um encaixe de jogo que historicamente favorece o Corinthians nesse duelo. Faz todo sentido. E o último jogo deles lá na Arena foi bem recente, né? Quartas da Sul-Americana. E foi uma vitória tranquila do Corinthians, 3-0. Gols do Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique. Aliás, falando nisso, o Coronado e o Pedro Henrique já nem estão mais no clube, né? Foram embora. Pois é. E essa é a ponte perfeita, né? Para o cenário de hoje. A informação que a gente tem é que o Dorival Júnior, o técnico, está pensando em poupar titulares. Provavelmente por desgaste ou visando outras competições, enfim. Isso aí levanta uma questão importante. Um time alternativo vai ter a mesma força para segurar um histórico pesado desses? A responsabilidade de manter o tabu acaba caindo nos ombros de jogadores que talvez nem viveram tanto essa pressão específica, sabe? Exatamente. É colocar um time, talvez, com menos entrosamento, né? Para defender essa fortaleza histórica. E contra quem? Contra um adversário que tá jogando a vida. O Fortaleza precisa desesperadamente dos pontos para sair do Z4. A pressão meio que inverte um pouco, né? Sem dúvida. O Fortaleza sabe do histórico, claro. Mas também sabe que vai enfrentar um time diferente. É a chance deles, talvez a maior chance em muito tempo, de quebrar essa barreira. Para quem acompanha futebol, é um cenário fascinante de analisar. É a força da história da casa contra a necessidade urgente e a oportunidade do momento para o Fortaleza. Então, tá. Resumindo a situação, temos um retrospecto muito forte do Corinthians em casa contra o Fortaleza. Quase uma década sem perder na arena e ainda mais tempo sem perder como mandante em jogos oficiais. Mas tem essa escolha tática de usar as reservas e isso coloca uma dose enorme de imprevisibilidade no jogo de hoje. Exatamente. E isso ilustra muito bem como, no futebol, as estatísticas, o passado e as decisões do presente, elas se chocam, né? Cria-se toda uma narrativa antes do jogo. O peso da camisa, o histórico, tudo isso contra a realidade de quem vai estar em campo e a urgência do adversário.
É o futebol na sua essência. Fica então a reflexão, né? Até que ponto um tabu desses, que foi construído por tantos jogadores e técnicos diferentes ao longo dos anos, realmente influencia ali na hora do jogo? Será que intimida o Fortaleza ou será que motiva ainda mais o Corinthians, mesmo com os titulares no banco? É algo pra gente observar com atenção hoje. Vamos ver como essa história se desenrola.